Olá, começamos o programa Consumo em Pauta e hoje vamos dar dicas de como renegociar dívidas. E o assunto é muito importante para todos nós brasileiros, uma vez que a cada 100 famílias no Brasil, 79 estão endividadas. Isso foi um levantamento recente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E nós vamos conversar com a Mariana Schettert. Acho que se eu não falei o nome dela, sobrenome dela correto, depois ela corrige. Ela é sócia-diretora da Rede Brasil e da Cardoso e Correia Advogados Associados. E é a primeira conselheira do Instituto GEOC. Mariane, seja muito bem-vinda aqui ao programa Consumo em Pauta. A gente está num momento, assim, muito importante para a gente falar sobre renegociação de dívidas. O que você daria como dicas para uma pessoa que está endividada, para ela renegociar suas dívidas, tendo como parâmetro, porque é uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, o que é dívida e o que é inadimplência. Agora, há pouco a gente estava conversando e eu te falei que eu não vejo dívida como algo negativo, a inadimplência sim. Mas na cabeça do consumidor brasileiro isso não funciona muito bem. Então, vamos começar definindo o que é dívida, o que é inadimplência e quais são as dicas que você poderia dar para a gente. Vamos lá. Na verdade, dívida não é ruim, né? O que é ruim é inadimplir essas dívidas. O endividamento, ele é saudável, desde que a pessoa tenha consciência desse endividamento. Hoje a gente pode se endividar para comprar um carro, para comprar um apartamento, mas tem que se ter consciência de que é um endividamento de médio prazo, imóvel de longo prazo, e que a gente tem que reservar parte da nossa renda para adimplir com essa obrigação. Então, é bem importante isso, né? Porque a gente adquire as coisas, os bens, as empresas crescem através do crédito. O crédito é o propulsor da economia. Sem crédito, o que faríamos hoje, não é? Nada. Então, é ter um cuidado, mas não ter receio, né? O medo de contrair o crédito. É uma questão de consciência do que a gente está fazendo. Ou seja, a pessoa, todos nós precisamos do crédito, ou seja, precisamos fazer dívida para que a gente possa realmente adquirir aquelas coisas que a gente deseja, sonha ou precisa, tá? Mas o que a gente precisa é ter uma organização financeira para que essa dívida não se torne um problema. Ela não se torne uma inadimplência que vai prejudicar você lá na frente, né? Exatamente, Angela. Tá. Agora, quando eu estou endividada, eu não estou conseguindo pagar essas dívidas. Eu tenho essa possibilidade de fazer essa renegociação? E quais seriam essas dicas que vocês dariam para fazer essas renegociações? Eu vejo aí que a gente tem vários elementos que a gente poderia ver, desde o momento, o prazo, depois de quanto tempo, aonde a gente procura. Eu queria que você desse uma explanada geral em todos esses fatores. A inadimplência hoje é uma questão social, né? Por tudo que a gente tem vivido e tem visto, que acarretou essa combinação mortal na economia, né? Que é a inflação mais caro. Então, a gente precisa olhar para isso. E os bancos, as financeiras hoje, eles de fato colocaram o consumidor no centro. Eles estão ouvindo o consumidor devedor e ajustando os pagamentos de acordo com a necessidade e a possibilidade desse devedor cumprir a obrigação. Desde o Covid, a gente tem negociado caso a caso. Por isso que é tão importante quando o devedor perceber que ele vai inadimplir, que ele procure, né, o seu credor. Porque as negociações, Angela, foram diversas, inclusive uma moratória de 30, 60, 90 dias,
prazos muito mais longos, choque de preço, que é redução de juros. Então, hoje, a negociação ela é individualizada. Então, por isso que é muito importante o devedor procurar o seu credor ou as empresas que para ele trabalham, né? Que a gente tem a condição de dar todo o suporte, é, inclusive dizer, né, dar opinião do que é melhor, o que ele pode fazer, como ele pode fazer, fluxos diferenciados. Está muito aberto isso, né? Isso vale, Hoje. você falou aí para bancos, financeiras, mas isso vale também, essa dica vale para aquela dívida que eu tenho com uma loja de departamento, que eu fiz um carnê, que ainda em alguns lugares ainda existe, para aquela loja da esquina que de repente eu sou cliente, estou comprando e de repente parei de pagar também. Podemos generalizar para tudo? Podemos generalizar. Hoje, a intenção dos credores é receber e a intenção do devedor é pagar. Ninguém gosta de dormir com uma dívida grande. Deixa eu te contar aqui um número importante. Hoje em dia, a gente percebe que o devedor ele tem, em média, 5 cartões de crédito e uma conta corrente. Quer dizer, então ele usa esses cartões de crédito para, né, viver. Uhum. E isso tem gerado 5, 6 dívidas que ele precisa negociar. Então, são dívidas das mais diversas, né? E todos estão negociando e ouvindo o consumidor devedor. Eu tenho comentários de leitores do Consumo em Pauta dizendo que, embora se fale que as empresas estão abertas para fazer essa renegociação de dívidas, eles dizem que isso não é muito fácil, não, que há algumas dificuldades para conversar com os credores e que, às vezes, tem colocando condições que é impossível deles arcarem, ele consumidor, ele inadimplente, pagar. Se um consumidor vivenciar essa situação, o que ele deveria fazer? O que ele deve fazer, né? Deve fazer. Olha, hoje nós temos vários canais de atendimento, inclusive o canal digital, né? Se ele se sentir constrangido de falar com o operador do outro lado, ele tem a possibilidade de entrar nos canais digitais dos bancos ou das financeiras ou das empresas de utilities e verificar quais são as propostas de pagamento que estão disponíveis para ele naquela oportunidade. Se, porventura, nenhuma daquelas propostas está adequada para a sua condição financeira, ele pode ali fazer uma proposta ou pedir que nós retornemos a ligação para ele no dia e na hora marcada, que nós vamos fazê-lo. E quando eu falo nós, eu estou falando em nome das empresas que o Instituto GEOC Uhum. representa. Hoje nós trabalhamos muito forte para o sistema financeiro, existem empresas que trabalham para a área de educação, empresas que trabalham para a área de saúde e utilities, né? Então, nós temos uma variedade bem grande de empresas e esses canais digitais hoje dão uma maior flexibilidade, né, oportunidade para o devedor consultar as suas dívidas e ali fazer a proposta que para ele estiver mais adequada. E quando você diz aí as empresas que fazem parte do Instituto GEOC, são empresas, na verdade, já de recuperação, né? De recuperação de crédito, ou São mais empresas, chamada, mais conhecida, empresas de cobrança, é isso? isso, isso. Somos empresas de recuperação de crédito, empresas de cobrança, exatamente. E qual é o momento que essa dívida dele chega para essas empresas? Depois de quanto tempo que ele está inadimplente, que essa dívida pode chegar numa empresa de recuperação de crédito? Olha, isso depende da política de crédito e cobrança das empresas, né, ou dos nossos clientes. Nós trabalhamos com várias datas. Você chega com
2 dias de vencido, 3 dias de vencido, 5 dias de vencido, 30 dias de vencido. Inclusive, ali tu me perguntaste quando é que a gente considera uma dívida vencida, né? Nós consideramos uma dívida vencida a partir do dia posterior ao vencimento. Ela está vencida. Porém, o Código de Defesa não disciplinou isso. A prática de mercado demonstra que, durante o período de 30 dias, o credor busca contatar o devedor, informar que a dívida está atrasada e não inadimplida. Às vezes é um mero esquecimento, e até o prazo de 30 dias nós não consideramos inadimplemento, né? Tá, É apenas atraso. tá. Agora, uma vez que ela vai para o escritório de cobrança ou para uma recuperadora de crédito, o consumidor, ele é informado disso, que essa dívida foi para lá, e ele então tem que passar a negociar com essa empresa, não mais com o credor original. Ou ele pode ir para o credor original também. Ele pode negociar com quem ele quiser. E hoje, como eu disse, as empresas têm os sites digitais, eles podem entrar, geralmente elas têm o nome Renegocie, Pague, tudo mais, e podem acionar as empresas de cobrança. Eles têm essa, né, essa dupla facilidade. Tá. O que eu acho estranho é que eles estão ainda tendo dificuldade de falar com o cliente ou falar com as empresas para que a gente consiga dar esse suporte para eles. Mas é importante a gente saber disso. Tá. Ele esquecer essa dívida, esquecer entre aspas também, né? Deixar lá para frente, achando que essa dívida vai caducar e que ele não vai, ou eles usam um termo bastante, o termo caducar, que ele não vai precisar mais pagar essa dívida depois de um determinado tempo, isso é uma falácia, né? Isso não existe. Não, não existe, Ângela. E isso a gente precisa fazer esse alerta, né? O sujeito, realmente, a dívida, ela prescreve ou ela caduca com 5 anos. O credor não pode ajuizá-la, mas ele pode permanecer cobrando até o pagamento, quer dizer, e são aquelas situações em que o cliente se diz, ó, eu estou sendo importunado, mas a grande verdade, isso é, é parte daqui da minha fala, o sujeito não foi compelido a ir a comprar um carro, a pedir um empréstimo, ele foi de livre e espontânea vontade. Quer dizer, existe uma relação jurídica entre as partes, existe, né, o ato jurídico perfeito, e ele tem Uhum. que adimplir, né? Isso, o brasileiro vai precisar conviver com isso daqui para frente, entender que isso é importante, que isso vai fazer parte, né, do famoso score dele, que isso vai determinar as taxas de juros daqui para frente. Ou seja, o fato dele deixar achando que a dívida pode não existir mais, pode deixar de existir, ainda assim, ela vai continuar existindo e ela pode prejudicar, continuar prejudicando ele. Não é porque ela vai deixar de aparecer aí nos birôs de crédito, tipo Serasa, SPC, Boa Vista, que o nome dele não está em algum cadastro como devedor. É isso, né? Exatamente, exatamente. Isso ele vai carregar para a vida, né? A vida inteira Uhum. dele terá esse apontamento. E Então, uma empresa da qual ele está pedindo crédito e verifica que ele tem um débito, sei lá, de 10 anos atrás, 5 anos atrás, que ele não pagou, essa empresa pode falar para ele, olha, não estou te dando crédito por causa dessa dívida em aberta, que eu vejo que, de certa forma, isso pode mostrar para ele que, olha, você não pagou aquela lá, para a gente fica mais difícil te dar uma outra agora. Pode-se usar desse ó, argumento? olha, em algumas empresas elas abrem, né, essa questão, inclusive comentam, você tem um título aberto, está no Serasa, foi pagamento de luz, o que houve, tem que acertar primeiro
essa conta para que depois a gente volte a falar aqui da concessão de um novo empréstimo. Então, os bancos que eu conheço e financeiras, eles informam, sim, é aberto, né? Porque a partir do momento Uhum. que a pessoa foi pedir esse crédito, em alguns momentos ela nem sabe, né? É, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Volta- Mas, Mas voltando a falar aí da renegociação de dívida, normalmente, várias vezes por ano, de vários locais, realizam aqueles grandes mutirões de renegociações de dívida, onde há sempre um destaque na divulgação desses mutirões, que pode ter desconto de até 90% da dívida. Alguns consumidores também inadimplentes esperam esses feirões para poder renegociar essas dívidas, porque sabe que ali ele vai ter esse desconto considerável. Agora, não vale para todo mundo, né? Esse grande desconto, vale para dívidas bem antigas, é isso? isso, esse desconto, na verdade, é mais uma ação de marketing, né? Para que Uhum. se consiga trazer a maior quantidade de pessoas possíveis para que elas consultem as suas dívidas, quais são os prazos e quais são os descontos. Geralmente, sim, são dívidas acima de 1 ano, 2 anos ou 3 anos, que a pessoa terá essa vantagem de pagar com até 90% de desconto. O Os feirantes, desconto, o desconto é em cima dos juros, né? Não é em cima do valor principal, é isso, né? não, às vezes ele é em cima dos juros e às vezes para que o sujeito pague, os credores fazem uma condição especial, enfim, com essa taxa de inflação a gente já nem sabe qual foi o valor principal, né? Tá. Então fica Uhum. difícil, né, de saber. Eu acredito que os feirões eles cumpram a função, mas eles não são a solução, né, Ângela? A solução é a gente trabalhar a questão da educação financeira e que eu chamei aqui da atitude financeira. São coisas diferentes. A educação financeira é o conhecimento de como funcionam as taxas de juros, quais são os produtos bancários, e a atitude financeira é como é que eu faço a gestão do meu orçamento, né? Porque tem muita gente que tem educação financeira, mas não tem atitude Atitude. financeira, Não né? tinha, não tinha ouvido esse termo ainda, gostei, atitude financeira, muito bom. Atitude financeira, por quê? Porque aqui, na época que nós estamos, não é uma época interessante para comprar um carro, para comprar um imóvel, ou para fazer, né, grandes incursões em créditos bancários, porque as taxas estão muito altas. E isso é uma atitude financeira, é deixar um pouquinho para frente para poder pagar mais barato. Essa é a realidade. Hum. Há uma outra percepção do consumidor ou inadimplente brasileiro de que as contas de serviços essenciais não vão para escritórios de cobrança, não vão para recuperação de crédito, tampouco para os cadastros, para os birôs de crédito, para as negativações. Isso mudou também, né? Hoje vai, Mudou, né? mudou. Elas têm um prazo maior, e veja que elas também têm uma taxa de juros menor. Então, apesar de não existir uma educação formal financeira, ele já sabe, né, que a conta de luz ele vai demorar lá uns 90 dias para cortar, que a multa ali é menor, a taxa de juros é menor, então ele vai deixando isso para mais tarde. Mas sim, eles hoje vão para o Serasa e para o SPC e vão para os nossos escritórios do Instituto. É uma dívida normal, como qualquer outra, né? Tá. Hoje, quer dizer, você deixar de pagar sua conta de água, sua conta de luz, vocês também está sujeito a ter teu nome
negativado, a passar por escritórios de recuperação de crédito, né, a receber telefonemas de cobrança, e por falar em telefonemas de cobrança, a gente eu particularmente vejo isso, que reduziu-se bastante o número de ligações para as pessoas erradas. Eu recebo muita cobrança. Tem uma pessoa aí que me dá o meu número de telefone, é inacreditável como ele faz dívida e como todo mundo dá dinheiro para ele, porque ele deve para todo mundo e eu que sou cobrada por isso. Mas eu vejo que reduziu bastante essa. Houve alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa para esse número de ligações cair, ou o mundo virtual está se apoderando, está tomando, ou pegando essa fatia de cobrança? Essa questão a gente chama das ligações abusivas e ligações indesejadas. A ligação indesejada é a ligação errada, que não é para o destinatário da linha, né? Isso realmente tem incomodado a sociedade. A gente tem trabalhado ativamente nisso junto à Anatel, que é a agência reguladora. É um problema de cadastro, e esse cadastro nasce nas empresas de telefonia. De alguma forma, a gente precisa organizar isso para que as ligações, de fato, elas ocorram para a pessoa certa. O IGEOC trabalhou uma autorregulação muito importante e nós estipulamos uma quantidade de ligações que pode se fazer para o devedor mensalmente, para que a gente para que ele entenda que ele precisa pagar, que aquilo é uma necessidade, para que a gente mostre para ele que está existindo um ajuste de preço. Isso aconteceu muito na pandemia e pós-pandemia. Então, foram fatores que diminuíram, sim, a quantidade de ligações. Por outro lado, a Anatel também vem regulando isso, porque é uma necessidade das empresas de telefonia hoje, porque as tentativas hoje são muitas, né, para que a gente consiga encontrar a pessoa certa. A gente acredita que até o final do ano tenha mudanças importantes nesse sentido. E isso partindo das próprias empresas, do GEOC, ou partindo do governo, partindo de políticas públicas? Partindo de políticas públicas, mas nós, do IGEOC, havíamos já nos preparado para isso e trabalhamos um projeto de autorregulação anterior a essas novas mudanças, né, do setor público. Então, a gente entendeu isso na frente e, inclusive, está só aguardando a autorização da nossa autorregulação para colocar em prática, junto às empresas do Instituto, né? Então, isso que eu queria te perguntar, isso vale para as empresas que estão dentro do Instituto. Eu não sei, eu, enquanto consumidor, eu não sei se aquela empresa está ou não dentro do Instituto, mas, da forma com que você me colocou aqui, a partir do momento que uma empresa começa a ligar sem parar, eu já posso deduzir que ela não está dentro do Instituto, ou Não, seja, ela não está cumprindo essas normas. E aí, o que eu posso fazer? não, desculpa, eu acho que eu invadi um pouco aqui essa questão. As empresas, nós estamos fazendo a autorregulação vai tomar uma proporção muito grande, mas as empresas do Instituto serão fiscalizadas para que elas cumpram o que a gente, né, alinhou Uhum. na autorregulação. Isso nós vamos poder cobrar das empresas do Instituto. As empresas que estiverem fora, ou as menores, elas vão ter que serem avisadas de tudo isso pelo PROCON ou pelos órgãos governamentais. Mas a nossa atitude ela foi anterior às atitudes ou às normas do governo. Agora, se eu continuar recebendo isso, eu como inadimplente, continuar recebendo muitas ligações, mesmo após todo esse processo de autorregulação, de políticas públicas, o meu caminho é só o PROCON mesmo, né? Eu tenho que ir lá e denunciar no PROCON. É o Isso, PROCON né? denunciar. E eu acho que esse é o caminho correto, entende? A gente Uhum.
tem que denunciar, tem que pedir ajuda, porque isso a gente sabe que causa um mal-estar do outro lado. O devedor que não é o devedor contumaz, que é o devedor que está passando por uma dificuldade momentânea, está passando por essa dificuldade decorrente da pandemia, ele é legítimo, né, que ele faça. O que a gente tem que separar aqui é o contumaz do que é legítimo, né? Uhum. Ok. Agora, resumindo tudo isso que a gente conversou, até porque o nosso tempo está acabando, Mariane, ah, falando de renegociação de dívida, pelo que você colocou aí, a pessoa que está não inadimplente, mas ela está vendo o que não vai conseguir pagar aquilo, procure imediatamente o seu credor. Esse é o Pro- recado que deve ser deixado, né? Esse é o recado. Procure imediatamente o seu credor. Se você não quiser falar com ele, acesse os meios digitais, consulte o seu CPF, consulte as condições que já estão ali não cabendo no seu bolso, fale com o seu contratante ou fale com a empresa que o representa. E uma outra conclusão que a gente pode tirar desse nosso bate-papo é: dívida não desaparece. Ela Dívida pode, não. ela pode prescrever, mas não desaparecer, né? Exatamente, exatamente, é isso. Muito bom, Mariana. Eu gostei bastante do nosso papo. Acho que foi bem educativo, bem elucidativo, do jeito que eu gosto, porque, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, a gente precisa fazer o beabá para o nosso público, para que ele realmente consiga entender bem esse processo todo. Olha, e eu sugiro que tu olhes as redes sociais, principalmente o TikTok, e faça vídeos, né? Porque é muito importante que uma pessoa com o teu conhecimento informe as pessoas corretamente. É um absurdo o que a gente tem visto nas redes sociais hoje. Isso é um desserviço para o consumidor. Eu concordo e acompanho, tenho acompanhado bastante, e isso está no meu radar de desenvolver algum trabalho para essas plataformas, e quem sabe ainda esse ano eu consigo colocar isso em prática. Mas fica aqui a dica, gostei, obrigada. Vou seguir em frente. Acho que estou no caminho certo. Estão pensando isso, acho que eu estou no caminho certo. Mariane, muito obrigada pela sua participação, tá? Foi muito bom, gostei bastante de te conhecer. E quando vocês tiverem alguma coisa a respeito de inadimplência, de cobrança de dívida, pode passar para a gente, que interessa muito esse assunto. Ele é muito discutido, ele é muito comentado dentro do Consumo em Pauta. Tá bem, nós agradecemos também a participação. É muito importante o IGEOC, né, se pronunciar institucionalmente e colocar à disposição da sociedade as nossas empresas e o que a gente pode fazer para ajudar o consumidor nesse momento tão delicado, né? Muito delicado. Muito obrigada. E assim a gente Obrigada. termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com a Mariane Schetter, sócia-diretora da Rede Brasil e da Cardoso e Correia Advogados Associados, e ela é conselheira, a primeira conselheira, na verdade, no Instituto GEOC. E a gente volta na próxima semana com mais informações para vocês. Até lá!